Olá, graça e paz. Nós hoje estamos aqui para compartilhar mais um vídeo do meu canal aqui no YouTube, Pão Diário e Oração. E hoje nós vamos falar sobre o que Deus espera de nós, né? E Jesus vai falar de um tema muito relevante sobre o que Ele busca em nós, o que nós estamos produzindo. E a todo tempo, né? A todo tempo nós temos que dar frutos. E aqui a palavra de hoje está no Evangelho de Mateus e Marcos. E hoje nós vamos aqui abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, que vai falar assim, olha, Marcos, deixa eu buscar aqui, para a gente acompanhar junto a leitura. Evangelho de Marcos, na minha versão, né, que é uma versão um pouco mais tradicional, a gente vai buscar aqui no Evangelho de Marcos. Eu tinha aberto a Bíblia aqui, então eu fechei aqui e vamos abrir novamente. Vai falar assim: a figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Está falando sobre Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E aqui Jesus está falando algo espiritual, usando aqui a figueira como uma parábola, vamos botar, né, assim, mas foi algo real. Ele foi caminhando, como sempre, com seus discípulos, de cidade em cidade, e num determinado momento ele teve fome e ao longe ele viu essa figueira. Estava muito frondosa, com muitas folhas. Então, Jesus se aproximando, ele não encontrou o fruto. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que existem as estações. Nós entendemos que existem as estações que as folhas caem, existem as estações que as florzinhas, né, começam a aparecer para que venham os frutos, e existe a estação que os frutos já estão grandes, amadurecidos. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer com isso que não podemos dar desculpas, que a todo tempo nós temos que ser como aquelas árvores frutíferas que dá fruto em todas as estações. Eu tenho um pé de acerola, tinha na verdade um pé de acerola, que você podia chegar lá que ele estava carregado o ano inteiro, enquanto outros estavam esperando a estação própria. O que Deus quer falar com isso, o que Jesus está falando com isso, que aquilo que Ele planta, aquilo que Ele rega, aqueles que Ele chama, tem o compromisso de fazer a diferença, ainda que outros não façam, ainda que outros não estejam dando frutos, mas aquele que Ele plantou, aquele fruto que aquela árvore que Ele escolheu, aquela vida que Ele tirou do mundo, Ele espera que dê fruto em todo o tempo. No dia da alegria, no dia da angústia, no dia da escassez, no dia da enfermidade, o Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos dar fruto em todas as estações. Existem estações na nossa vida em que nós estamos
passando por uma fase, uma luta tão difícil, e aí para caminhar é tão difícil, é difícil você ir para um evento, é difícil você ir para um evangelismo, é difícil você ter um compromisso espiritual, porque você está passando e olhando para a sua dor, para a sua luta. Nenhuma árvore, ela dá fruto para si mesma. Nós não podemos esperar que aquilo que nós venhamos produzir, que seja para nós. Ou seja, nós precisamos, mesmo nos dias difíceis, de angústia, de dor, de luta, de escassez, de enfermidade, nós precisamos produzir, porque nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai vir cobrar de nós esse alimento. Lá em Salmos 1 vai dizer que a árvore plantada junto aos ribeiros, ela dá fruto e as folhas são remédios para as nações. E vai fazer um comparativo do homem bem-aventurado, que é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não senta com os maus feitores. Eu estou abrindo aqui para a gente poder ler certinho. Olha o que o Senhor vai falar sobre os justos e os ímpios. Preste atenção nisso. Ele vai falar: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, porque o ímpio não tem nada de bom para aconselhar. O melhor conselheiro que você tem é a palavra de Deus. Ela é a bússola, ela é a direção, ele é o teu conselheiro, porque a Bíblia aberta é o poder de Deus, é Deus falando conosco diariamente. Tanto é que a palavra, você pode ler ela todo dia, mas todos os dias haverá uma interpretação diferente, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade do que Deus quer falar com a gente, do que Deus quer transmitir para a gente. Então aqui fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e tem muito cristão andando segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus, ela só não dá prazer para aqueles que não querem andar na luz, que não querem andar segundo o conceito que Deus determinou para nós. Então fere os ouvidos daqueles que não querem andar em comunhão com a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aqui vai dizer que aquele que não faz isso, ele o que tem prazer na lei do Senhor, que não faz isso, não anda no caminho dos pecadores, é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quando Jesus foi buscar fruto naquela árvore, isso simboliza a pessoa que vive de aparência, a pessoa que você olha e você vê somente aparência, mas não tem fruto. Não tem fruto de salvação, não tem fruto de renúncia, não tem fruto de arrependimento, é só aparência. Onde estão os frutos? Jesus vem buscar frutos da nossa vida. E aqui vem ensinar o Evangelho de Marcos, está ensinando isso. Jesus, ele amaldiçoou aquela árvore, porque Jesus, ele cobra de nós não aparência, porque Jesus ali, não que ele foi enganado, mas vamos supor que humanamente falando, quem olhasse de longe e visse só aparência, iria ser enganado, porque ao chegar de perto não iria encontrar fruto, Então nós temos que aprender com essa figueira, aprender com essa passagem da figueira, que nós temos que dar fruto na estação e fora da estação. Na estação é quando tudo está bem, fora da estação é quando nada vai bem. Nada vai bem, nós temos que dar fruto. O fruto, nós
começamos a gerar o fruto quando a gente tem uma vida de oração, uma vida de santidade, de renúncia, de meditação e palavra. Nós precisamos realmente andar na contramão do mundo, porque muitos estão vivendo de aparência. Tem fala de cristão, veste de cristão, mas não tem fruto, a sua vida não tem fruto. Não tem vida, não tem comunhão com Deus, não se aparta do pecado. Aqui, Deus está falando em Salmos 1, que existe o ímpio e existe os que são justos. E olha como que é tratado os ímpios como os escarnecedores, que nós não devemos nos assentar na roda deles, e muitas vezes nós vemos pessoas que têm a folhagem, têm a aparência, mas não tem fruto porque está buscando os prazeres desse mundo, como se Jesus não fosse mais voltar, como se a igreja não fosse mais subir, estão vivendo de qualquer maneira, achando que os olhos de Deus não estão por toda a terra. Os olhos de Deus estão por toda a terra, buscando os verdadeiros adoradores. Jesus está buscando quem o adore em espírito e em verdade, em santidade, em santificação. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Quem somos nós quando ninguém está ouvindo? Você se irá, é normal. Às vezes você se ira, às vezes você sai do eixo, mas não é sobre isso que a Bíblia está dizendo. Nós não temos sangue de barata e muitas vezes as afrontas vêm para poder nos irar mesmo. Mas aqui está falando sobre dar fruto, sobre estar em constância, constantemente, a constância dentro e fora das estações, aonde normalmente nos ciclos existem as etapas de dar fruto. Jesus não está falando das etapas normais. Jesus não está falando do plantio normal, daquilo que está fora, mas daquilo que está dentro. As estações, todas elas, ele não diz o dia e a hora que vem. Ele pode vir numa estação ruim na sua vida, mas você precisa estar dando fruto. O dia e a hora que Jesus voltar pode ser um inverno na sua vida. Pode ser que seja uma estação de seca na sua vida. Jesus não está falando sobre as estações, está falando sobre a constância de dar o fruto em todas as estações. Porque ali ele veio fora da estação buscar fruto. Ele teve fome, nós não sabemos o momento em que Jesus virá. Nós não sabemos de que maneira ele virá, o momento que ele virá, mas nós temos que estar preparados, santificados, mesmo na dor, mesmo na escassez, mesmo nos confrontos dessa terra, mesmo nas adversidades. Jesus, no momento em que vier, ou para arrebatar a sua igreja, ou vier para você particularmente, você precisa dar fruto. Você precisa estar constante, dando fruto. Porque quando ele vier, nós somos o enxerto. Nós estamos enxertados na figueira verdadeira. E ele, o Pai, é o lavrador, sabe? Então, ele olhando para a figueira, ele tem a passagem que fala que ele vai podar. Ele vai podar. Ele vai podar porque é dele, a sua vida é dele, não te pertence. Não te pertence. O cuidado, a poda, você não consegue se o Espírito Santo não fizer a obra na sua vida. Então ele vem tirando os galhos secos, ele vem cuidando, ele vai tirando coisas da sua vida. Vai doer, porque a poda dói, a separação dói. Dói você ficar longe de pessoas que você ama. Dói você perder seu emprego. Dói você perder a sua saúde. Vai tirando tudo que você está
está achando que é bom, que está tirando você da presença. Tudo que está tirando vai sofrer a poda, porque você está enxertado, você faz parte, aleluia, desse chamado, você é o escolhido, e dói ser podado, dói. Uma árvore que é podada, você olha para ela, ela fica raquíticazinha, mas quando você vai olhar daqui para frente uns dias, já está saindo os brotinhos novos. E eu descobri, sabe, porque minha filha está cuidando muito de planta e ela está pesquisando, que tem uma pragazinha que elas preferem, sabe o quê? As folhinhas novas, porque a seiva tem mais abundância de seiva. E não é porque você sofreu a poda, tirando os galhos secos, aquilo que estava te aniquilando a sua vida, e eu não sei o que está aniquilando as áreas, qual área da sua vida que está sofrendo esse processo, e Jesus vai podar. Então não é porque nasceram folhinhas novas que você está livre. Você vai sofrer ataques vorazes das pragas. O Senhor vai te livrar de todas, sabe? Então, isso é importante na vida do cristão, ser essa árvore. Ser a árvore que dá o fruto. O fruto. Nós não podemos nos negar a dar fruto, porque lá em Salmos 1 vai dizer que nós somos como as árvores plantadas à beira do rio. Aleluia. Que na sua estação dá o fruto, dá as folhas, são remédio para a nação. Sabe? Porque Deus cuida de todos nós. E por que dá? Porque ela está plantada à margem dos rios. Jesus é a fonte inesgotável que está regando as suas raízes. As suas raízes estão sendo regadas. Aleluia! Até as folhas são como remédio para as nações. Vamos falar com Deus. Essa é a palavra que ardeu no meu coração de compartilhar com você, de compartilhar com o seu coração. Quero orar por você. É o nosso momento. É o momento da palavra, a palavra sendo orada, orando a palavra de Deus. Orando a palavra de Deus, porque Deus vela por ela para fazer cumprir. Amém? Aceite o teu chamado. Aceite. Pare de se colocar em uma situação de menor, sabe? Deus te escolheu do jeitinho que você é, para você dar fruto. Paizinho querido e amado, nós te glorificamos, Senhor, na beleza da tua santidade, Jesus. Em espírito e em verdade, nós queremos permanecer, Senhor, dando frutos, Pai. Nós não sabemos o dia e a hora, nós não queremos viver de aparência, nós não queremos ser inconstante, mas nós queremos, Senhor, mesmo na adversidade, na luta, na fraqueza, na escassez, na solidão, nós queremos, Senhor, ser constante, porque nós queremos permanecer dando fruto, Senhor. Pai, recebe a nossa oração, renova a nossa força, a nossa fé, renova os nossos dias, Senhor, que foram corrompidos, tira de nós tudo aquilo que nos separa de viver o propósito, tudo aquilo que nos distancia do nosso propósito, Senhor, venha nos lavar. Venha nos remir, venha nos restaurar, somos teus e sabemos que, Senhor, tu é nosso. Todos os dias o Senhor está conosco. Ah, Senhor, essa é a promessa que o Senhor fez para a tua igreja e o teu povo, que o Senhor ia escolher um lugar, preparar um lugar, mas o Senhor ia voltar. Senhor, para buscar a tua igreja.
Buscar o teu povo lavado e remido, Senhor. Buscar um povo na face da terra que tem enfrentado, Senhor, as lutas, mas tem dado frutos, Senhor. Tem ouvido a sua voz, tem estado sensível, tem tido compromisso com o Senhor, tem, Senhor, se derramado na tua presença e tem sabido em quem tem crido. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a paz que excede todo entendimento. Ah, Senhor, o mundo está em guerra. Existe guerra nos confins da terra, mas o Senhor é o Deus que quebra o arco e corta a lança. E diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor é Deus dos exércitos. O Senhor se levantou e se levanta em prol dos seus. O seu povo, quando o Senhor retirou do Egito, Senhor, um povo que não sabia guerrear, só sabia ser escravo, só sofrer. Jesus, eles foram perseguidos, Pai, para ser dizimados no deserto. Na frente o mar, atrás Faraó, e o Senhor falou: toca nas águas. Toca nas águas. Aleluia. Glórias ao teu nome. Existem momentos, Senhor, que as guerras se fazem tão vorazes, que estamos entre a vida e a morte espiritual, a morte física, que nós precisamos entender, Jesus, a autoridade que o Senhor nos deu, e temos que tomar decisões. Existem momentos que o Senhor fala: não é agora a hora de orar, é a hora de agir, é a hora de usar a autoridade que eu te dei. É a hora de abrir a boca e o poder de Deus se manifestar através das palavras que o Senhor diz: abra a tua boca que eu vou falar. Ah, Senhor dos exércitos, existem pessoas que estão sofrendo perseguições porque estão dando frutos em estação e fora de estação. Existem pessoas que estão passando, Jesus, por momentos de crise. Pessoas que perderam sua identidade porque não entenderam o propósito do Senhor. Muitas vezes, Pai, o deserto nos faz perder a paciência, perder a visão, perder a capacidade de te ouvir, Senhor, de orar. Existem desertos na nossa vida, Senhor, que nós estamos passando, atravessando por desobediência, porque nos sentamos às rodas dos escarnecedores para ouvir as vozes que não são a sua. Mas o Senhor está lá conosco, nos animando. Paizinho querido, eu peço, Senhor, Pai, que venha abrir o mar, Senhor, porque nós tocamos pela fé nas águas. Para o mundo nós não vamos voltar, para o lugar do Egito nós não queremos os pepinos, a comida, os manjares desse mundo, mas o mundo jaz do maligno. Ele tenta escravizar no pecado, Senhor. Ele tenta manter cativo, Senhor, aquele que está ali com a sua fé naufragando. Porque ele olha para trás e vê, Senhor, o inimigo em perseguição e na frente não há um caminho que ele possa fugir, porque o mar está fechado. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos pela fé tocar nas águas.
Nós vamos tocar nas águas e o poder de Deus vai se manifestar nessa hora. Jesus Cristo, eu posso sentir a tua presença. A autoridade que está na minha vida, Senhor, não me pertence, mas é o Senhor que diz: toca. Onde você estiver, toca nas águas. Toca nas águas e verás não somente um caminho aberto, mas o Senhor jogando por terra todo o perseguidor e dizendo para você: será a última vez que você vai ver esse exército. Será a última vez que você vai vivenciar, vai viver essa perseguição. Porque a boca do Senhor assim diz, a boca do Senhor assim declara sobre mim e a sua vida, que Ele vai fechar o mar, Ele vai fechar o caminho dos seus perseguidores. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E os povos e as nações temeram o nome desse Deus vivo. Os povos ouviram o grande feito que o Senhor fez.